Para contrapor-se à ideia do suicídio, o espírita tem vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será muito mais feliz quanto mais confiante e resignado tenha sido na Terra. A certeza de que, ao encurtar sua vida, alcançará um resultado completamente oposto daquele que esperava, porque liberta-se de um mal para entrar num outro pior, mais longo e mais terrível. Nós seres humanos, certos instintos básicos que nos ajudam a viver. Talvez seja o mais forte, o mais importante de todos, que é o instinto de sobrevivência, que nos faz ter apego à vida, lutar por ela, defendê-la a todo custo. Entretanto, há pessoas que se suicidam, que se matam. Elas tiram de si mesmas a oportunidade de viver. Muitas vezes o suicídio ele vem na ilusão que a pessoa tem de solucionar uma dificuldade na vida dela. Nem todas as pessoas têm os recursos emocionais, psicológicos, espirituais para enfrentar uma situação grave de crise onde aparentemente não existe uma saída. Tem algumas pessoas que suportam muita frustração e vão adiante. Quantos países são destruídos na guerra? E depois as pessoas se reúnem e daqueles destroços elas conseguem reconstruir as cidades. E seguem na lei de progresso. Outras pessoas, dizemos que fazem tempestade em copo d'água, quer dizer, elas têm baixa resistência à frustração. A literatura espírita é muito rica e esclarecedora quanto à situação dos espíritos. Se as pessoas, todos nós, tivéssemos desde a escola essas lições na nossa escola, as pessoas já teriam essa informação, esse conhecimento e teriam a sabedoria de refletir que o suicídio não é uma solução. Muita gente acha o suicídio um ato de covardia, mas ele é basicamente um ato de desespero. Nós estamos vendo que as estatísticas afirmam que está aumentando o número de suicídios na nossa sociedade. Principalmente entre os jovens e os adolescentes. Podemos imaginar, não é? Pais que veem um filho, na flor da idade, se suicidar. Será que o viver está ficando difícil demais? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma resposta muito importante, quando diz que o modo de encarar a vida, né, que o Espiritismo, por exemplo, oferece, dando ideia da imortalidade da alma. A alma não morre, a alma reencarna. Enfim, da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Então, nós temos respostas do Espiritismo muito seguras e temos construído a nossa fé raciocinada com base nisso. Algumas religiões nos dizem que quem se suicidou fica condenado para sempre, sem remissão. São as penas eternas. Porque eles dizem que o suicídio é um pecado mortal. É uma ofensa à divindade. E é por isso que é tão importante. Mas aqui, pensando entre nós, Deus não nos manda perdoar aqueles que nos ofendem e que nos maltratam? Deus quer que nós perdoemos aos nossos adversários, aos nossos ofensores. E Ele mesmo não perdoará aos seus filhos? Certamente que sim. É como chegamos à conclusão, analisando, não é? Deus é ainda melhor, certamente, do que nós. Ah? Mas é que Deus é justo. Ele tem de dar a cada um segundo as suas obras. Não foi o que Jesus nos ensinou? A cada um segundo suas obras. Então, o ato mau do suicida terá de ter no além consequências más, infelizes. Essas consequências vão variar muito.
depende das causas que levaram a pessoa ao suicídio, e também serão consideradas todas as circunstâncias, aquelas atenuantes e as agravantes. As informações que nós temos é de que durante um certo tempo o espírito fica sob um impacto doloroso porque ele interrompeu uma encarnação. Esse é um fato. E ele fica numa situação, digamos, desconfortável espiritualmente. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai ser solucionado, porque, com o passar do tempo, há um socorro espiritual, ele recobra aquela sua situação da normalidade, vai fazer um diagnóstico da sua vida, vai repensar bastante sobre o que ele cometeu e vai ficar aguardando uma próxima encarnação, onde ele vai poder cumprir com um grande projeto, que é passar inteiramente pela encarnação sem maior dificuldade. A gente sabe da espiritualidade que alguns espíritos já repetem esse comportamento durante muitas encarnações, e eles acabam criando como se fosse um reflexo, um mecanismo atávico. E eles tendem a pensar nessa possibilidade com recorrência durante todas as encarnações. Às vezes, a espiritualidade precisa de um trabalho a longo prazo para interromper esse processo de reencarnes seguidos por suicídio. Nós temos o intercâmbio mediúnico, nós empregamos a mediunidade. E aí podemos observar o lado de lá da vida, colher informações sobre o que se passa no além, no plano invisível. E aí nós vamos observar que para o suicida, o sofrimento começa logo após a morte do corpo. Porque você imagina o seguinte, uma pessoa está programada para viver 60 anos e ela comete o suicídio aos 40 anos, faltavam 20 anos e ela tinha energia vital para 20 anos. No corpo físico, essa energia vital, ele se dissipa mais rapidamente, por causa da densidade do corpo, do que no extrafísico. Então, se demorava 20 anos para ela desencarnar, ela ainda tem essa quantidade de energia, ela pode ficar 20, 30 anos fora do corpo, 40, 50, até dissipar toda essa energia. O espírito do suicida pode se sentir sempre caindo, se ele se jogou de uma altura para morrer. Ele pode se sentir sufocando, ou sangrando. Então é um sofrimento muito grande. É como ele se sente. É aquela impressão fortíssima, última, que ele guardou consigo. Mas existe sempre um auxílio nas regiões dos suicidas, daqueles que sofrem. E é quando eles se perdoam. O problema é o nosso julgamento, ou como diria o materialista Freud, o nosso censor interno, que é pior do que o censor da sociedade. O que o suicida estiver sofrendo no plano espiritual acabará por promover em seu íntimo benéficas modificações. Nós amadurecemos com as experiências que enfrentamos. Aqueles efeitos maus que o suicida provocara irão se esgotando e ele poderá começar a sua recuperação. Ele vai receber ajuda, orientação dos bons espíritos, que vão orientá-lo para ele saber enfrentar e superar as tristes consequências daquele seu ato infeliz. Ela pode estar cercada de pessoas, mas lá dentro de si própria ela se sente absolutamente sozinha e provavelmente numa sensação de abandono. Allan Kardec perguntou, está lá em O Livro dos Espíritos, questão 943 até a 945. De onde nasce esse desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Como será que os instrutores espirituais responderam? Efeito da ociosidade. Ociosidade é a pessoa não ter ocupação útil, não é? Fica ocioso. Nós não fomos criados para sermos ociosos. Jesus disse, meu Pai trabalha constantemente e eu também trabalho. E nós, às vezes, nos deixamos assim à margem da vida.
Sabe que certas sociedades ricas, em que a pessoa tem de tudo, entretanto, o grau de suicídio lá é grande, porque falta essa fé de que eles vão falar. Ociosidade, falta de fé. É a falta de crença em algo que possa servir de solução para a sua vida. Ela se deixa levar pelo desespero, pela falta de esperança, por uma solidão interior. Ela pode estar cercada de pessoas, mas lá dentro de si própria ela se sente absolutamente sozinha e provavelmente numa sensação de abandono. Insensatos, disse o Espírito, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Eis aí que quando nós temos fé, conhecimento da vida espiritual, quando nós temos a orientação do Evangelho, que nos fala que somos seres úteis, que fomos criados para uma função, um trabalho, uma realização na vida universal, nós não sofreríamos jamais esse perder o encanto da vida. Eu acredito que, assim, as pessoas que são céticas, que não têm nenhum tipo de fé, que não acreditam na vida após a morte, essas pessoas não têm o que perder. Então, se elas estão tendo uma vida ruim e elas perdem a esperança, elas não têm nem o argumento do pós-morte para justificar elas aguentarem e enfrentarem as dificuldades. Elas abandonam essa dificuldade. Só a doutrina materialista propõe o suicídio. Nenhuma doutrina espiritualista que conhece o valor do espírito e a sua trajetória propõe ou aceita o suicídio. Nenhuma religião aceita o suicídio, só a doutrina materialista. Qual é a razão? Porque desconhece a realidade do espírito. Na verdade, o espiritismo surgiu para combater o materialismo. E o materialismo e o hedonismo são os responsáveis fundamentais pelo suicídio. Então, nós temos que nos contrapor à ideia materialista. E essa difusão, ela não pode parar. Ela tem que continuar sempre, em todos os níveis, para poder acordar aqueles que ainda não têm uma formação sólida espiritualmente falando. Podemos lembrar também que o suicídio acarreta problemas muito sérios na nossa trajetória evolutiva, pois a nossa vida aqui na Terra é um presente especial de Deus. Muitos querem voltar à Terra e não conseguem. E nós que ganhamos esse presente, de repente o cortamos. Além de nos prejudicar muito, é uma marca que fica na vida atual, é uma marca que vida até para as existências futuras. Muitas existências, às vezes, 2 ou 3, para refazer os caminhos errôneos que tomou. E exemplifico. Muitas más formações congênitas ocorrem na existência posterior ao suicídio. O indivíduo vai aprender que se suicidou, primeiro que o corpo não era dele, era um empréstimo da divindade, né? Isso muda a nossa visão de mundo, que nós achamos que nós temos direito de fazer o que queremos com o corpo, e não é bem assim, né? É um empréstimo da divindade. Agora, o indivíduo que lesou o seu corpo, ele vai continuar durante um certo tempo com essa lesão, que vai gerar uma expiação. Então, se o indivíduo estourou o seu cérebro, o seu coração, numa próxima existência, provavelmente ele vai vir com lesões nessas áreas, né? Ele vai sofrer, ele está expiando aquilo que ele gerou em si mesmo. Então, é um hiato, algo que se interrompe dentro de uma programação que o espírito precisaria ter para evoluir. Porque tem os atenuantes e os agravantes. Às vezes o indivíduo, por conta da situação, né, contextualizando, pode ter os atenuantes. Então, ele não causa um estrago tão grande em si mesmo, então tem outros meios dele reparar. Mas, invariavelmente, a pessoa fica sem condições de elaborar um programa para
para ele reparar de imediato aquela situação. Ele vai espiar primeiro para depois reparar. Então ele tem que recomeçar e muitas vezes em tristes condições e contar com o apoio de outras, de uma mãe que possa recebê-los para refazer esses caminhos errôneos que ele tomou. De modo que é um baque muito grande no aperfeiçoamento do espírito. O progresso, como é natural a todos nós, ele virá nas encarnações futuras quando aquele espírito se aperceber da sua falta e tiver a oportunidade do resgate. Na medida em que elas têm certeza de que tem alguma coisa depois do túmulo, então elas já vão olhar de uma maneira diferente o que elas estão enfrentando agora. Nós encarnados também podemos ajudar os suicidas. Eles não estão esquecidos por nós, nossos familiares, amigos que sofreram essa tentação do suicídio. Nós podemos lembrá-los fazendo preces. Quando aquela prece que movimenta energias no campo espiritual chega até o suicida, faz com que ele se sinta esperançoso. Não estou esquecido, alguém pensa em mim, recebi esta mensagem boa. Nós também estamos orando e vibrando em favor deles, e isto os beneficia. Eles recebem pensamentos nossos de fé, coragem, esperança. E também nós podemos ajudar realizando reuniões mediúnicas. Da mesma maneira que nós encarnados buscamos o centro espírita, muitas vezes os espíritos desencarnados também buscam esclarecimento. Eu tenho um primo lindo, Demóstenes, nós chamávamos de Chuca. Teve problemas com a mãe tinha uma vida mais fácil, ele descobriu. Era uma personalidade difícil que ainda não teve o apoio da mãe e do pai. O apoio dele era meu pai. E ele arrumou uma namorada e eles se entendiam e se amavam. Só que ela não aguentou o gênio difícil dele, se separaram e ela morreu atropelada, antes que eles se fizessem os laços de amor. Depois disso ele entrou em depressão. Aí meu pai desencarnou. Aí o meu querido Chuca, meu amado Chuca, estava muito confuso, ele praticava desdobramento. E entrava em regiões, sei lá onde ele ia. Ele cometeu suicídio. Mas ele vinha à casa espírita, aos poucos foi sendo doutrinado e finalmente entendeu que ele precisaria refazer a sua vida e se preparar para renascer em melhores condições e mais forte. E a última comunicação dele foi linda. Ele se despedindo, cumprimentou todo mundo e falou para mim, minha querida prima Heloísa, foi comovente e saber que agora ele teria uma nova chance e provavelmente é um vitorioso. O centro espírita, quando o espírito está em condições, ele vai ser levado para lá, vai ser esclarecido do que aconteceu, não é? A necessidade dele se modificar, dele começar a ter esperança, o tratamento do passe, do esclarecimento, tudo isso vai ajudá-lo. E o centro espírita, através da informação desses acontecimentos, é um preventivo, mas não só isso, principalmente a parte doutrinária, mostrar a finalidade da nossa existência. Porque isso faz com que a pessoa tenha significado na vida. E o suicida, mais do que outro desencarnado qualquer, ele precisa muito da força das orações. Por isso, em todos os momentos que nos forem possíveis, nós vamos orar e nesta oração nós vamos procurar inserir palavras a ele de encorajamento, de sustentação, para que ele possa sentir-se ainda lembrado por Deus e saiba principalmente que ele terá a oportunidade de recomeçar. Nós podemos evitar que mais vidas sejam desperdiçadas? Primeiro, se observarmos ao nosso redor, na nossa família, se alguma pessoa tem essa tendência ou se no campo familiar, de pai e de mãe,
houveram suicídios. Isso tudo já são alguns indícios, é uma maneira de evitarmos. Na divulgação da doutrina, falando às pessoas de todas as formas possíveis que o espírito não morre, o que morre é a matéria, a carne que se desintegra, esse conhecimento de que nós somos espíritos imortais, ele vai prevenir o suicida. Principalmente quando nós conhecemos alguém que está em processos depressivos, é importantíssimo nós procurarmos ajudar essa pessoa a respeito da continuidade da vida, porque nós sabemos que o maior índice de suicidas no momento está ligado aos casos de depressão. E aí, se nós conseguirmos motivar o depressivo a ele sair desse estado através da busca do socorro espiritual, os tratamentos psiquiátricos, nós vamos impedir que a pessoa julgue que, acabando com a vida física, tudo vai se encerrar. Porque na medida em que as pessoas acreditam na vida após a morte, na medida em que elas têm certeza de que tem alguma coisa depois do túmulo, então elas já vão olhar de uma maneira diferente o que elas estão enfrentando agora. Os americanos têm chamado isso de coping. É a capacidade que a pessoa tem de enfrentar as dificuldades que a vida apresenta para ela. Se você está sem esperança e a palavra do Cristo te dá essa esperança, ela está te dando um motivo para você enfrentar a dificuldade e não para você abandonar a dificuldade ou tentar fugir do problema, que em última análise é o que o suicida faz. Divulgar a doutrina em todos os níveis, né? Nos meios de comunicação, os princípios básicos da doutrina, da imortalidade da alma, da existência de Deus, da reencarnação, da comunicabilidade entre os mundos, tudo isso precisa ser divulgado em todos os meios possíveis. O livro tem que correr, cumprindo o seu papel, os jornais, as revistas, para que a gente tenha certeza, né, desses princípios que são um antídoto contra o suicídio e a loucura. Portanto, a divulgação da sobrevivência do espírito é que vai impedir que as pessoas tentem essa fuga, porque já estarão conscientes de que a alma não morre, portanto, não adianta nós matarmos a matéria, porque a alma é imortal. Então é muito importante que a pessoa busque ajuda. Busque ajuda tanto na psicologia, busque ajuda na medicina e principalmente numa casa espírita ou olhando para a espiritualidade, vendo as belezas que nos aguardam se deixarmos o ritmo natural das coisas. Então ela tendo consciência disso, de que é imortal, das vidas sucessivas, que ela tem outras existências para reparar o que está acontecendo e ser feliz, que ela não vai permanecer eternamente naquela condição. Ela vai sair daquilo e vai se aperfeiçoar, porque nós estamos destinados à felicidade. Qualquer um de nós poderá entender que o melhor é não se suicidar, para não cair em maiores e desnecessários sofrimentos, porque senão depois vai ter que recomeçar tudo, com a situação ainda mais agravada. Mas há pessoas que estão sofrendo muito. Este mundo é um planeta de provas e expiações, então às vezes há pessoas que estão sofrendo bastante. Mas o Espiritismo repete para estas pessoas que sofrem tanto o amoroso convite de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, leve o meu fardo. Gostaria de concluir com uma poesia que me foi inspirada certa vez. Dei-lhe o nome de Fiat Voluntas Tua, seja feita a tua vontade. Como quero, Senhor, que a vida corra, assim a vida corra para mim. Na solidão, qual galé em masmorra, entre amigos, quais flores num jardim. E enquanto o seu amor a mim socorra, livrando Abel, desfazendo Caim,
para que brilhe a luz e a sombra morra, bendirei seu amor até o fim. Que me sei, pobre alma imperfeita, pensa ao vício, ao ócio ainda afeita, vela solta em mar de treva e aflição. E o amor de Deus é o leme dessa nave, a estrela guia, o zéfiro suave, que a conduz e leva à salvação. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Suicídio. Importante pergunta nos chega: quais os motivos que levam uma pessoa a se suicidar? Nós sabemos que em mais de 70% dos casos de suicídio encontraremos transtorno psiquiátrico associado, transtorno depressivo, transtorno bipolar, transtorno de uso de substâncias como álcool e drogas. Em mais de 70% dos casos das pessoas que se matam, elas estarão cursando ou têm sintomas anteriores que estão sugeridas às possibilidades de transtorno mental. Ninguém se mata estando feliz. A maior parte das pessoas que se suicida, ela já está com um problema prévio. Daí a importância do indivíduo buscar ajuda quando ele estiver já demonstrando uma perda de qualidade da sua vida mental. É óbvio que, juntamente com o transtorno mental, existe um vazio da existência da pessoa. Então também está propiciado nas pessoas que se suicidam aquela ideia materialista de que, se matando, a pessoa aniquila o sofrimento. O suicida, em geral, acredita que, no se suicidar, ela para de sofrer, porque ela parará de existir. E a doutrina espírita nos explica que a morte física não aniquila a existência do espírito, portanto não é possível matar a consciência. Isso significa dizer que a pessoa continuará sofrendo, ela continuará existindo, ela continuará sentindo as mesmas coisas ou piores do que ela já estava sentindo. É o que acontece com as informações espirituais que nos chegam daqueles que se sentem surpresos, os espíritos, que, tendo tirado a vida física, não conseguiram cessar o sofrimento. E dizendo que perderam uma oportunidade de corrigir as suas dificuldades. A correção para o problema da depressão, dos transtornos mentais, não está no suicídio. Está no tratamento, na busca por ajuda médica, psicológica e espiritual. Já temos recursos hoje na ciência e na espiritualidade para resolvermos a absoluta maioria dos casos de infortúnios emocionais para a perda do sentido da existência, porque isso é doença. Isso não é apenas uma questão de vontade. A pessoa que tenha esta ideia na sua mente, e nós sabemos quantas pessoas poderão estar nos ouvindo nesse momento, que estão com esse pensamento e nunca falaram para ninguém. Falem. Peçam ajuda. Existirá alguém no plano espiritual querendo lhe indicar alguém para lhe ajudar, porque o suicídio não resolverá o seu problema. A vida não é possível de ter fim, de terminar. Nós viveremos sempre. E a partir do suicídio,
teremos que ter uma nova oportunidade para, numa outra existência, recomeçar do ponto que paramos com o suicídio. Portanto, a doutrina espírita, ela é o maior antídoto para o suicídio. É através do conhecimento das leis espirituais, neste casamento da espiritualidade com a ciência, que vamos retomar e redescobrir a nossa caminhada em direção a uma vida mais feliz. É possível de nós nos sentirmos felizes desde já na vida física. Depressão tem tratamento. Os transtornos psiquiátricos hoje têm tratamento. Assim como também nós podemos nos sentir mais plenos quando espiritualmente retomamos a nossa caminhada dentro da vida. No outro lugar, não é possível de nós estarmos, porque Deus nos deu a eternidade.